Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado mais uma vez por estar aqui acompanhando nossos vídeos. Hoje vamos conhecer um segredo em que você vai se envolver até o final da história de uma maneira nunca vista antes. Acompanhe. Cerca de um mês atrás, houve um grande acidente de carro perto do meu trabalho. Foi uma colisão de dois carros, mas só encontraram o corpo do motorista de um dos veículos. Depois disso, uma coisa estranha começou a acontecer. Eu via o mesmo homem todos os dias no meu caminho para o escritório. Trabalho em um banco local. Não é um daqueles bancos de grande nome. É, na verdade, bem de família. Atualmente sou a quinta geração de gerentes aqui. Conheço o banco por dentro e por fora. Desde que me lembro, sabia que ia trabalhar aqui. O nome não é importante, mas se você pesquisar na internet, provavelmente descobrirá o banco de que estou falando. Após o acidente, eu via sempre aquele homem do lado de fora todas as manhãs, quando chegava e depois de noite quando saía. Eu sei que eu não estava louco, meus funcionários também o viram. Ele nunca disse nada, nunca parecia se mover, ficava lá de manhã e parecia desaparecer depois que o banco abria, aparecendo novamente no momento em que anoitecesse e chegasse o fim do horário comercial. Seus 50 e poucos anos, sua altura e peso eram médios. Sempre usava um terno. A única coisa que fazia se destacar na aparência era o chapéu que usava. Ele quase parecia um cowboy. Entretanto, vaqueiros ou qualquer tipo de fazendeiro não são frequentadores comuns de nossa cidade. Há alguns dias atrás, eu cheguei no trabalho um pouco tarde. Era algo que vinha acontecendo com cada vez mais frequência, desde que minha esposa e eu tivemos nosso primeiro filho. É difícil sair de casa e ir trabalhar a tempo toda vez. O banco abriu às 8 horas da manhã e cheguei lá por volta das 8h15. Normalmente, há alguns clientes no banco já me esperando. Naquele dia, vi que havia um homem mais velho sentado com uma das minhas funcionárias em sua mesa. Ela acenou para mim, o que é incomum. Normalmente, todos os meus funcionários conseguem lidar com qualquer coisa sozinhos. Então, rapidamente me acomodei para ver qual era o problema. O meu coração naquele momento quase parou. Era o homem que todos vimos do lado de fora do banco, todos os dias, desde o acidente. Havia algo naquela cara que me deixava desconfortável. Fisicamente, ele parecia bastante normal, mas seus olhos aparentavam ser estranhos. Eu não posso explicar isso, porque não é nada que eu já tenha pensado antes e nada que eu esperava que experimentasse algum dia. Mas parecia que seus olhos não carregavam vida. Sei lá como explicar. Eu sentia como se estivesse falando com um manequim ambulante. Tentei esconder o meu choque, mas pude ver nos olhos da minha funcionária que ela tinha a mesma sensação que eu. Estendi minha mão para o cavaleiro e ele pareceu olhar para ela por um tempo antes de apertá-la. Fiquei ainda mais nervoso. Que tipo de homem adulto não sabe apertar uma mão? Eu limpei a garganta e falei: "Em que posso ajudar o senhor?" Sua voz era como nada que eu esperava sair de sua boca. Já ouvi vozes semelhantes, mas em filmes ou desenhos animados. Não podia acreditar que a voz que eu estava ouvindo saía de um homem adulto. Era tipo como se algumas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas a maioria das vozes estava abafada. O resultado foi um som esquisito. Foi difícil entender no início, mas enquanto ele falava, era quase hipnótico. O que o homem disse em sua voz arrepiante foi: "Preciso de um dos seus cofres." Isso era rotina para a gente. Fazemos aluguel de cofres aqui para aquelas pessoas que querem guardar dinheiro, joias, coisas de valor e etc. Então, logo falei: "Claro, senhor, isso não é um problema. A gente tem 6 tamanhos diferentes. Você pode alugá-los por
Interrompi. Fui pegar alguns papéis em uma das gavetas da escrivaninha, mas o homem me interrompeu dizendo: acho que você me entendeu mal. Não quero alugar um cofre, eu preciso de um dos cofres que você já tem. Normalmente eu não sentiria medo disso, já que não há como ir acessar nossos cofres. Eles estão lá embaixo e há uma porta muito segura para entrar onde os guardamos. No entanto, sua voz estranha e áspera nunca mudou de tom. Sinto muito, senhor, mas você precisaria da permissão do proprietário, sabe? Eu não posso permitir que você... Ele interrompeu. É lógico que o dono nunca permitiria que você, eu ou qualquer um pegasse o cofre, mas eu preciso de um cofre específico que vocês têm aí dentro. Ele não precisava dizer mais nada. Eu conhecia de qual cofre ele estava falando. Era um mistério para mim desde que comecei a trabalhar nesse banco. Era um cofre grande, um dos maiores da agência. Meu pai e meu avô disseram que não tinha ideia de quem era o dono daquilo. Cheques e dinheiro chegavam todos os anos em um carro forte cheio de malas. E o aluguel do cofre era pago sem falta. Mas parece que foi alugado desde que o banco existiu, pelo menos desde que qualquer pessoa da minha família foi capaz de se lembrar. Isso remonta ao início de 1900. Sempre assumimos que era alguma herança de família ou algo assim. Fiquei mais inquieto com isso e pedi ao homem que fosse embora. Ele hesitou, mas acabou se levantando. Agradeci educadamente seu interesse, mas lhe disse que não poderíamos ajudá-lo. Suas últimas palavras foram: vou pegar a coisa de dentro desse cofre de uma forma ou de outra. Será mais fácil para você se apenas nos der. Notei o uso da palavra nós e fiquei mais preocupado ainda. Desde aquele dia, não vi mais o homem, mas em casa tenho a sensação de estar sendo observado. Minha esposa também sente. Pode ser coisa de pais de primeira viagem, não sei. Essa manhã, quando acordamos e fomos olhar o nosso filho, o vimos em seu berço sorrindo para nós, mas havia um envelope na cômoda próxima. A carta dentro dizia: o cofre não é seu. Não assuma que você tem algum direito sobre ele. Apenas porque administra o banco, estarei de olho em você e sua família. Se alguma coisa acontecer ou você chamar a polícia, vou matar o seu filho. Geralmente, acho que estou no controle de tudo, mas não consigo me concentrar em nada desde então. Meus funcionários veem a diferença em mim. Não consigo trabalhar direito. Eu quero pensar que poderia manter minha família segura. Mas a maneira como eu me senti no banco com aquele homem continua me perturbando. Aquele homem é perigoso. Afinal, ele foi capaz de entrar na minha casa, passar pela nossa segurança, pelos nossos cães, sem que percebêssemos. Não sei se consigo proteger minha família tão bem quanto espero. Todos os dias que vou para o trabalho, penso em encontrar uma cópia da chave mestra do cofre em questão e abri-lo para ver o que tem lá. O meu medo é pensar que talvez o que esteja lá dentro tenha a ver com o corpo não encontrado no acidente do mês passado. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.